Quando eu cheguei no meu encontro, eu dizia: Senhor, eu não saio daqui sem a minha bênção. E como Deus me abençoou. No Peniel, nós seremos confrontados. Todas as vezes que nós pecamos nas nossas vidas, todas as vezes que nós cometemos um pecado, todas as vezes que nós entristecemos a Deus, todas as vezes que nós fizemos algo que incomoda, que entristece ao Senhor, nós abrimos uma porta de legalidade para Satanás entrar na nossa vida. Você sabe o que Satanás vem fazer na nossa vida? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que o diabo quer fazer com você é exatamente isso. Ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer destruir. Para que exemplo mais claro de que uma droga? Tem dois amigos, um discípulo e uma pessoa que eu estou tentando ganhar para Jesus, que são usuários de crack. O crack é uma droga que você paga R$10 uma pedrinha, você coloca numa latinha e acende como se fosse um cachimbo, e o efeito que aquela droga te proporciona é instantâneo. Você automaticamente já fica pirado, você já fica aloprado, já fica doidão, já fica feliz, já fica a mil. Ah, que coisa gostosa! Só que em questão de dias, usando essa droga, o seu corpo vai sendo destruído por dentro, ele vai sendo corroído por dentro, e os usuários de crack morrem muito rápido. É assim que Satanás trabalha nas nossas vidas. Ele apresenta coisas que aparentemente trazem alegria, prazer para as nossas vidas, mas por dentro vai nos corroendo, por dentro vai nos matando, vai nos destruindo. E o propósito dele para as nossas vidas é nos destruir, é nos matar. Mas se você chegou neste lugar aqui destruído, se você chegou aqui neste lugar sem esperança, alegre-se, porque o Senhor Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Amém? Glórias a Deus. Mas para que você receba dessa vida em abundância, você precisa ser confrontado neste lugar. Você precisa se arrepender neste lugar profundamente. Você precisa se arrepender profundamente, porque um arrependimento profundo, ele gera cura, libertação. Aqui em Peniel você vai ser confrontado com seus achismos, com seus princípios, com seus pensamentos, através dos princípios bíblicos, através da palavra de Deus, que será pregada em todos os dias nesse lugar. Você será confrontado. Você poderá avaliar como é que está a sua vida. Abra o seu coração diante de Deus. Não tente esconder nada dele. Não tente esconder nada de Deus, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que o Senhor, a palavra nem me chegou à língua, e o Senhor, tudo já sabes, tudo conhece. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, que esquadrinha o nosso entendimento. Não tente esconder nada do Senhor neste lugar. Seja sincero, seja transparente. Faça como Jacó, que disse para o anjo: eu sou Jacó, eu reconheço. Salmo 32 fala quando Davi estava arrependido pelo seu pecado, um pecado fortíssimo que o rei Davi tinha cometido. Ele tinha traído um funcionário dele, do exército dele, chamado Urias. Ele tinha traído com a sua esposa, que se chamava Batseba. Já vou se dizer o Salmo. Salmo 32, versículo 3. Ele tinha traído Urias, tinha ido para a cama com a esposa dele, chamada Batseba. E depois, mais lá na frente, ele é confrontado o seu pecado através de um profeta enviado por Deus, um profeta chamado Natã. E quando Davi ele é confrontado, então começa na vida dele um tempo de arrependimento. E no Salmo 32, versículo 3, Davi ele fala assim: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo.
Quando nós estamos em pecado e nós não confessamos o nosso pecado a Deus, os nossos ossos vão sendo consumidos. Nós começamos a sentir um mal-estar, uma sensação de mal-estar, porque nós estamos separados da glória de Deus por causa do nosso pecado. Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aqueles que encobrem os seus pecados, aqueles que encobrem o seu caráter diante de Deus, nunca vão prosperar nessa vida, nunca vão ser ninguém nessa vida. Só existe uma forma de eu me render diante do Senhor, abrir o meu coração diante dele, ser sincero, transparente, e assim então o Senhor vai me restaurar. Amém? E então eu vou ser abençoado grandiosamente. Trouxeram um copo d'água aqui para mim? Onde é que colocaram esse copo d'água? Não? Queria pedir um copo d'água para mim aqui. Era para o irmão ali que recebeu um copo d'água. Eu fiquei com inveja santa desse copo d'água. O ministrador também precisa de água, né? Amém? Então, nessa noite nós vamos nos rasgar diante de Deus. Somos, em Peniel, somos conduzidos a um profundo arrependimento. Amém. Chegou a minha bênção aqui. Glórias a Deus. Eu queria dar a você um exemplo sobre a palavra arrependimento, para que você entenda a importância do arrependimento na vida de um genuíno cristão. Conta uma história que um homem estava com problema nos dentes, estava com os dentes cariados. Então ele foi procurar o seu pastor e ele perguntou para o pastor dele: pastor, eu estou com meus dentes tudo cariado, está tudo infeccionado, o senhor conhece algum dentista aí que pode fazer um serviço bem feito, aí um serviço baratinho, afinal de contas não tem muito dinheiro para gastar? O senhor conhece alguém que o senhor poderia me indicar? Aí o pastor disse para ele: sim, eu conheço um amigo meu, dentista profissional, pessoa excelente, de confiança minha, mora aqui a 2 quadras aqui da igreja, você pode procurá-lo, certamente você vai ser bem atendido, e ele vai solucionar o seu problema. Você vai ficar com seus dentes 0 quilômetro, em folha. Então, aquele homem agradeceu ao pastor e saiu em busca do dentista. E quando ele chega lá no dentista, o dentista põe ele sentado e começa a examinar os seus dentes. E aí o dentista relata para ele a situação que estavam os dentes dele e disse: olha, nós vamos precisar mexer aqui, vamos precisar mexer aqui, vamos mexer nesse inciso, vamos mexer nesse canino, porque está infeccionado aqui, está inflamado ali. Alguém aqui já teve dor de dente algum dia? Quem teve dor de dente, levanta a mão. É doído ou não é? É ou não é? É doído. E aí ele perguntou para o dentista: mas dentista, vai doer? Vai. O senhor vai usar aquela maquininha, aquela do... Vou ter que usar. Não, pelo amor de Deus, o senhor vai ter que usar essa maquininha aí, misericórdia, não tem outro jeito? Ele disse: não tem outro jeito. Mas o senhor tem certeza mesmo que não tem outro jeito? Não tem, vou ter que usar a maquininha. Então me desculpe, mas eu vou tentar procurar um outro dentista, porque infelizmente essa maquininha, isso aí eu não quero. E diz a história que esse homem, ele foi procurar um outro dentista. E então ele ficou sabendo, através de um amigo dele, que tinha um dentista bem baratinho, que fazia um serviço bom e tal, e rápido, coisa rápida, ligeira, e não cobrava bem baratinho. E aí então ele, querendo economizar, né, foi correndo para aquele outro dentista. Ele chegou lá, o dentista examinou,
Ele disse: esse teu problema aqui é fácil de resolver. Isso é verdade mesmo, senhor? É verdade mesmo, doutor? Eu disse: claro, lógico, isso aqui é 5 minutos, está resolvido o teu problema. Assim, que bênção, doutor, que bênção. O que o senhor vai fazer? Isso aqui a gente vai colocar umas massinhas. Vamos colocar umas massinhas aqui no inciso, uma massinha aqui nos outros dentes. Vai ficar coisa de primeira. Doutor, vai sair muito caro, doutor? Não, coisinha baratinha, querido. Isso aí é coisa, R$50, aí 50 mangos para cá. Coisa boa, 5 minutinhos. Que benção, meu Deus, se o meu pastor soubesse dessa benção, eu vou contar para o meu pastor assim que sair daqui. E aí então, o dentista foi lá, em 5 minutos colocou umas massinhas, deu uma enjambrada lá, foi lá, se olhou no espelho, os dentinhos tudo branquinho. Doutor, que massa, doutor, ficou jóia, legal, hein? 50 mangos, barato, serviço rápido, não doeu nada. E aí ele chega, no primeiro culto que tem de domingo, ele vai procurar o pastor dele, né? E ele chega lá: pastor, aquele dentista que o senhor me recomendou não estava com nada. Aquele cara lá, mó fria, tá doido. O cara cobrava caro, doía, e ainda tinha que usar aquela maquininha. Não, eu consegui um dentista indicado pelo um amigo meu, barato, não doeu nada, em 5 minutos, olha aqui como é que estão meus dentes. Aí ele foi lá, cheio de massinha, né? Aí o pastor: não, tudo bem, você escolhe o caminho. Parabéns. E diz a história que passaram-se alguns dias, e os dentes daquele homem começaram a se infeccionar, e começaram a se inflamar, e começaram a se criar feridas nos dentes, e começou a causar um mau hálito, começou a causar um mau cheiro, e aqueles dentes começaram a apodrecer, e as massinhas não conseguiram encobrir a podridão, aquilo que estava encoberto nos seus dentes. O caminho do arrependimento é o caminho mais doloroso, mas é o melhor caminho, é o único caminho para que verdadeiramente nós possamos ter um encontro com Deus. Ninguém jamais terá um encontro com Deus sem arrependimento. Ninguém nesse lugar poderá ter um encontro com Deus se não houver no seu coração um genuíno arrependimento. Por isso muitas pessoas às vezes até vão para o encontro com Deus e querem ter um encontro com Deus e ficam os 3 dias e nada de encontro com Deus, porque não deixaram Deus quebrar o coração duro, quebrar o coração de pedra e tratar as feridas da alma, tratar os problemas do caráter. Muitas vezes nas nossas vidas nós tentamos solucionar os problemas da maneira fácil, tentando colocar massinhas, tentando encobrir diante das pessoas quem verdadeiramente nós somos, as falhas do nosso caráter. Ultimamente eu tenho aprendido, quando eu entro no meu quarto para orar, primeira coisa que eu faço: Senhor, mexe aqui. Senhor, eu sou isso? Sou. Pode mexer. Eu tenho esse problema? Tenho. Pode mexer. Vai doer? Vai, mas eu quero que mexa, porque eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu quero ser um vaso para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Não importa quanto vai doer, não importa onde Tu vai mexer, mas eu quero a Tua face, eu quero a Tua presença. Não adianta, se você chegou aqui e até aqui você tem levado uma vida de colocar massinhas, de encobrir o seu pecado, de fingir ser uma pessoa que você não é. Hoje o Senhor te diz: basta, chega de colocar massinhas. Não adianta colocar massinhas, porque lá na frente você vai sentir uma dor maior, a consequência do seu pecado, e poderá ser uma consequência trágica. Por isso, nessa noite, quando você tiver que se arrepender, se arrependa profundamente. E se arrepender não é sentir remorso. Remorso é quando é uma reprovação da consciência por haver cometido uma falta. Aí você fica se culpando. Eu errei. Mas você não se arrepende.
Você não chora, você não quebranta o seu coração, você não chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu não me aceito essa situação que eu estou. Senhor, eu vou lutar contigo, mas enquanto tu não me abençoar, Senhor, eu não vou prosseguir, eu não vou prosseguir. Quebrando eu não tenho que quebrantar, mexe eu não tenho que mexer. Não adianta ficar tentando iludir a Deus, tentando enganar a Deus. Como Judas. Judas não se arrependeu, ele teve remorso. Ele traiu Jesus Cristo. Você acha que ele se jogou no chão e se humilhou e quebrantou o seu coração e pediu perdão? Rasgou o seu coração diante de Deus? Você acha que ele fez isso? Não. Ele não teve coragem. Ele não teve coragem de assumir os seus erros. Ele não teve coragem para enfrentar a consequência do seu pecado. Aí é mais fácil tirar a sua vida. É mais fácil se enforcar. É mais fácil porque você não precisa resolver os problemas. Você não precisa enfrentar a consequência do seu pecado. E é exatamente o que Satanás tenta fazer na nossa vida. Ele tenta facilitar as coisas para a gente. Ele tenta colocar massinhas. Mas não adianta. Chega de colocar massinhas. Você precisa deixar o médico dos médicos, o doutor do doutor, dos doutores, o dentista dos dentistas tocar em você e sarar as suas feridas. Vai doer? Vai. Mas é para o seu bem. Vai cicatrizar e vai ficar bom para sempre. A palavra de Deus diz em 1 João 1:7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você se arrepender profundamente neste lugar, nesta noite, o sangue de Jesus é capaz de te purificar de todo o pecado. Mas quem sabe o inimigo das nossas almas tem dito para você que você não tem mais esperança, que você chegou aqui, que você verdadeiramente é um Jacó, você é um caco, você não presta. E você tem aceitado essa informação no seu subconsciente e tem desistido de lutar. Nessa noite o Senhor te diz: o sangue de Jesus é poderoso e capaz de te purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Amém? A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 9, que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda! Quem sabe você já frequenta uma igreja há muito tempo, e você nunca teve a oportunidade de aprender que precisa confessar os seus pecados. Você precisa se arrepender quando comete um erro. E quem sabe você tem durante muitos anos servido a Deus e nunca chorou um dia por um pecado, nunca chorou um dia por um erro cometido, por uma falha. Você nunca experimentará a graça de Deus, o amor dele e toda a abundância, vida de abundância que Ele tem para você, se você não tiver uma vida de arrependimento. A palavra de Deus diz no Salmo 51 que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor teu Deus. Precisamos nos arrepender. Se você disser que não tem pecado, você já tem um. A palavra de Deus diz que você é mentiroso. Se eu que estou aqui ministrando agora disser para vocês que eu sou perfeito, que eu não tenho pecado, a palavra de Deus diz que eu sou um mentiroso. E o pai da mentira quem é? Satanás. A quem que eu desejo servir? A Deus ou a Satanás? Seja transparente diante de Deus nessa noite. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece o seu coração. Não adianta você tentar esconder nada do Senhor. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece, Ele esquadrinha o teu andar, o teu deitar, Ele conhece os teus caminhos, os teus pensamentos. Ele está te vendo neste lugar agora. Ele está olhando cada um de vocês aí sentado nessa cadeira. Ele está com seus olhos postos em cada um de vocês. Está vendo as suas reações. Está sondando o coração de cada um de vocês. Arrependimento é sentir uma dor profunda. É sentir uma dor profunda pelo pecado que cometemos.
Quando o pecado é lembrado com dor, vem cura para o nosso coração, vem cura para a nossa alma. Arrepender-se é reconhecer o erro e decidir nunca mais fazer. Porque se eu cometo um pecado hoje, e depois eu faço de novo, e depois de novo, e depois de novo, é sinal de que não há arrependimento na minha vida. Mas quando há um genuíno arrependimento na minha vida, eu decido nunca mais cometer aquele pecado. Nunca mais. Porque o sangue de Jesus não é lixo para mim ficar desperdiçando com os meus pecados. O sangue de Jesus tem um preço imensurável. E nós precisamos valorizar o sacrifício dele lá na cruz. Quando nós renunciamos ao pecado, arrancamos todos os argumentos do diabo contra a nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 15, que Jesus, tendo sido sepultados, que nós fomos sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus conquistou algo fantástico, maravilhoso para você. Ele pegou uma carta, uma carta que assegurava uma dívida que você tinha com Deus, por causa dos seus pecados. E Jesus, lá na cruz do Calvário, ele pegou essa carta, esse escrito de dívida, e ele cravou na sua cruz, quando ele derramou aquele sangue por você. E todos os seus pecados foram apagados. Todas as maldições que tinham sobre a sua vida lá naquela cruz foram anuladas. Mas infelizmente, muitos acabam tomando posse dessa palavra e esquecem que depois que tenha Jesus, precisam se arrepender pelos seus pecados. E acham que Jesus já pagou meu pecado lá na cruz do Calvário, então não preciso mais pedir perdão para Deus, eu não preciso mais me arrepender. Porque Jesus já levou meus pecados lá na cruz do Calvário. História da carochinha. Jesus levou os seus pecados lá na cruz, naquele dia que você aceitou Jesus. Mas daí em diante você precisa ter uma nova vida em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, eis que tudo se fez novo. Eu não posso mais ter aquela vida que eu tinha no passado. Eu preciso ter uma nova vida em Cristo. Amém? Em Peniel, nós somos desmascarados diante de Deus, diante de todas as situações. O Senhor nessa noite vai mostrar para cada um de nós as nossas falhas como ser crítico. Muitas vezes nós somos pessoas críticas, pessoas que ficam só olhando o erro nos outros, ficam colocando defeito nas pessoas, defeito na igreja, defeito no pastor, defeito no ministro, defeito no fulano. Fica só achando defeito nos outros. Tem gente que é tão crítico que vai para a igreja só para ficar catando defeito. É porque hoje faltou água, hoje a toalha estava suja, hoje a zeladora não limpou a igreja, hoje o sermão do pastor foi uma porcaria, hoje o grupo de louvor não estava com nada. Tem gente que é crítico. E sabe qual é a palavra de Jesus para os críticos? Porque olhas para o cisco no olhar do teu irmão e não vê a trave que está diante dos teus olhos. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois vai tirar o cisco do teu irmão. É o que Jesus diria para cada um de nós, que muitas vezes temos uma vida de críticos que só ficam olhando o defeito dos outros e nunca olham para si e vê que você também é um pecador. Eu também sou um pecador. Eu não tenho direito de ficar por aí criticando os outros, sabendo que eu também sou um pecador. Tem pessoas que vêm para Jesus e têm o hábito da mentira. Fico pegando uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui. Mas essa mentirinha
Não tem problema não, é tão pequenininha, né? É uma mentirinha básica. Nada, não tem nada a ver. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O pai da mentira é o diabo. Se nós mentimos, não importa o tamanho da mentira, você está satisfazendo a vontade de Satanás. Crente não mente. Crente é sincero, crente é verdadeiro. Quando perguntam para mim muitas vezes se eu estou mal, como é que tá? Tá tudo bem? Aquela famosa perguntinha, né? E daí, tá tudo bem? Sim. Tudo bem? Você tá tudo bem, Ernie? Mais ou menos. Esse foi sincero. Tá tudo bem? Não quer dizer que o irmão lá também não foi. De repente ele tá bem. Tá tudo bem? Na paz de Deus, sim. Tá tudo bem? Na glória de Deus, sim. Amém. Alguns aqui estão mais bem, outros estão mais ou menos. Mas muitas vezes tem dia nas nossas vidas que está tudo mal. Poxa, perdi o emprego. Aí eu vou chegar em casa, minha mulher, tudo bem? Tudo bem. Perdeu o emprego, está tudo bem? Poxa, claro, quando a gente chega no nível de maturidade espiritual que a gente começa a andar que nem o profeta Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira falhe, né? Eu me alegrarei no Senhor. Quando a gente começa a chegar nesse nível de fé, esse nível de maturidade, que muitas vezes leva tempo para a gente chegar. E aí sim, aí a gente perde o emprego, a gente em tudo dá graças, porque essa é a vontade do meu Deus. Glórias a Deus. Mas enquanto isso não acontece nas nossas vidas, muitas vezes a gente chora, a gente fica triste, muitas vezes a gente está mal, e alguém pergunta para a gente, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Diante de Deus, não há como mentir. Não há como você dizer para Ele está tudo bem quando não está tudo bem. Você precisa ser transparente. Não adianta mentir para Deus. Ele sonda e esquadrinha os teus pensamentos. Tem pessoas que roubam, né? Vou pegar uma moedinha na gaveta da minha mãe, vou pegar uns 5 realzinhos, né, do meu pai. Ele não está vendo, mas não tem, é só 5 real. É só 5 real, não tem problema. Eu, quando era criança, adorava pegar dinheiro na carteira da minha mãe, porque eu não era crente ainda, né? E a palavra de Deus diz: aquele que furtava, Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que têm necessidade. Se você roubava, você nunca mais vai roubar, porque roubar entristece o Senhor. Tem gente que adora contar piada. Mas contar piada não pode? Depende qual é o tipo de piada que você vai contar. Se essa piada, se você provar que ela realmente é algo, ela não tem nada, absolutamente nada de maldade, 0,0 de maldade no conteúdo da piada, eu creio que você pode contar essa piada. Mas tem pessoas que vêm para Jesus e contam piadas cabeludas. Ainda um tempo atrás eu participei de um congresso de missionários, e de noite eles fizeram uma rodada de piadas. Eu fui para o meu quarto orar e eles estavam ali contando piadas. Eu escutei um pedaço de uma que quase doeu meu coração. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. A nossa boca, a nossa língua tem que ser usada para abençoar as pessoas, e não para ficar falando palavrão. Lá na cidade de Nova Trento, a cidade onde eu pastoreio, as pessoas têm uma facilidade enorme de chamar palavrão. E uma das palavras que eles mais chamam, você sabe o que é? É porcodio. Você sabe o que significa porcodio? Dio em italiano é Deus, e porco você sabe o que significa. Lá na cidade de Nova Trento, muitas pessoas ficam chamando Deus de porco e não sabem a tremenda maldição que estão atraindo para as suas vidas. Cuide com o que sai da sua boca, porque toda palavra contenciosa que sai da sua boca, você haverá de prestar contas diante de Deus no dia do juízo final. Assim diz o Senhor.
Alguns vêm para Jesus e nunca deixam o pecado da cobiça. Eu era um exemplo desses. 8 anos na igreja, evangélico, ministro de louvor, não podia ver um rabo de saia, não podia ver uma mulher. Eu já tinha namorada, pretendia me casar com ela, mas quando passava um avião na minha frente, muitas vezes o meu olhar ia assim, ó. Né? Eu aprendi uma vez com um missionário muito famoso chamado Billy Graham, que o primeiro olhar não é pecado, mas o segundo já é cobiça. E aí tem muita gente que escutou falar isso, né? Aí, já que o missionário Billy Graham, tão famoso no mundo todo, falou que uma olhada só não é pecado, aí a pessoa só dá uma olhadinha, ela faz assim, ó. Ela olha só uma vez, só que o olhar dela vai acompanhando, né? Onde a mulher vai passando, ele vai com o olho assim, que avião! Ah, mas eu não pequei, eu olhei só uma vezinha. Quase arrancou a roupa da mulher com o olhar. Quase arrancou a roupa da mulher com o olhar. Não pequei. Você sabe o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 5:29? Você sabe o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 5:29? Se o teu olho direito te escandalizar, arranca o teu olho, porque é preferível você entrar nos céus cego, sem o teu olho, do que para o inferno com os teus dois. Jesus disse que adultério não é só ir para a cama com uma mulher que não é a sua esposa, mas é quando você deseja alguém, uma mulher que não te pertence. Se teu olho te escandalizar, arranca teu olho. É preferível ficar sem ele e entrar no reino dos céus. Algumas pessoas vêm para Jesus, mas nunca deixam da prostituição. Alguns jovens ficam se masturbando, né? Não entendem que o seu corpo já não mais lhe pertence, mas que o seu corpo agora é santuário do Espírito Santo de Deus. E aquele que profanar o templo, o santuário do Senhor, haverá de prestar contas diante de Deus. Nós temos que buscar a santificação, diz a palavra de Deus lá em Hebreus. Então, eu não posso mais me masturbar. Eu não posso mais. Porque o meu corpo agora pertence ao Senhor Jesus. Porque Ele comprou com o seu sangue lá na cruz do Calvário. Eu não sou mais eu pertenço a Ele. Sensualidade. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6:9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Nenhum desses herdarão o reino dos céus. Se você não tem temor ao Senhor, se você nunca teve medo de ir para o inferno, nessa noite o Senhor vai gerar no nosso coração esse sentimento. Porque sem temor a Deus, você nunca saberá o que é ser feliz, experimentar da graça do Senhor. Tem algumas pessoas que vêm para Jesus, mas têm hábitos horríveis no seu relacionamento familiar. Tem filhos que desobedecem pai e mãe. Filhos que não respeitam pai e mãe nos dias de hoje. Filhos que esqueceram do mandamento da palavra de Deus que diz honrar pai e mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Filhos que se autodenominam dono do seu nariz. Filhos que pensam que pode se mandar sozinho. Esquecem que existe um pai, que existe uma mãe que te colocou no mundo. Alguns maridos são estúpidos com a sua esposa. Tratam ela como muitas vezes como nenhum animal merece. Alguns são incapazes de fazer pelo menos 1/3 daquilo que a palavra de Deus nos pede. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 5:28 que os maridos devem amar as mulheres como o seu próprio corpo. Em Efésios 5:25 que os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Você que é casado, como você tem amado a sua esposa?
como seu próprio corpo, como Cristo amou a igreja? Você tem sido amoroso, dócil, romântico? Você tem dado o amor que a sua esposa merece? Você tem realmente se guardado para sua esposa? Ou você tem dividido ela com as mulheres da televisão, as mulheres da internet, as mulheres da revista pornográfica, as mulheres do mundo, as mulheres da lombada eletrônica, que muitas vezes você para o carro na lombada e passa aquele avião e você... Yes! Que gata! Ah, se eu tivesse uma dessa em casa. E a palavra diz, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E muitas vezes você fica desejando aquilo que não te pertence. A casa dos outros, o carro dos outros, o ministério dos outros. Alguns vêm para Jesus e adoram um ranguinho. Come que nem um porquinho. Come. Todo mundo já terminou de comer, ele está ali, no segundo prato, no terceiro, no quarto. A palavra de Deus fala sobre a glutonaria, né? Em Romanos 13. Alguns vêm para Jesus, mas são soberbos, são orgulhosos, espírito altivo, andam muitas vezes com o nariz empinado, se acham melhor do que os outros, acham que só a sua opinião que está certa, acham que só ele tem a razão naquilo que ele fala. Nunca dá o braço a torcer, não dá o braço a torcer para um amigo, não dá o braço a torcer para o pastor, não dá o braço a torcer para a esposa. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Se você não quer cair, assim como Satanás caiu do céu, por causa da soberba, por causa do orgulho, você precisa viver uma vida de humildade e reconhecer que você não é nada sem Deus, que Deus é Deus, mas você sem Deus não é nada. Nós precisamos de Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Mas eu tenho boas novas para você nessa noite. De repente você deve estar ficando chateado. Bom, mas esse cara vai ficar só falando de pecado, a noite toda só falando de pecado. Eu vou me embora desse encontro se esse cara continuar falando de pecado. Eu quero dizer para você que não importa a maneira que você chegou neste lugar, não importa a gravidade do seu pecado, não importa a quantidade de pecados que você tem cometido, não importa a quantidade de deficiências que você tem no seu caráter, o sangue de Jesus é poderoso para te restaurar de qualquer quantidade ou tipo de pecado. Para isso você precisa ser sincero e confessar e se arrepender diante de Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 51, versículo de 1 a 4. O salmista Davi, ele disse a Deus, quando ele estava em pecado, ele disse: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpável em julgares. Essa semana um homem me perguntou qual foi o segredo de Davi. Por que Deus considerou ele um homem segundo o seu coração? E eu disse para ele: porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado e contrito, e um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Davi sabia se arrepender.
reconhecer o seu erro e desejar nunca mais cometer o mesmo erro. Em Peniel nós somos desmascarados, mas não importa a gravidade, a forma que você chegou aqui. O Senhor é poderoso para te curar, para te transformar. Amém? Glórias a Deus. Estamos caminhando para o final. Meu desejo é que você verdadeiramente esteja entendendo qual é o propósito de Deus para você nessa noite. Remover todas as massinhas e tratar a sua cárie. Porque com cárie você não pode prosseguir. Com cárie vai feder, vai doer. Você precisa deixar o doutor, o médico dos médicos nessa noite remover toda a tua cárie, te sarar, te curar.